Olá a todos, meu nome é Alice Guimarães e eu irei apresentar o trabalho intitulado Análise Fotoquímica de Lúpulos em Diferentes Ambientes. O trabalho é dividido da seguinte maneira: introdução, materiais e métodos, resultados e discussão, considerações finais e, por fim, as referências. Bom, o Humulus lupulus é o nome científico da espécie do lúpulo que foi utilizada no experimento. É de grande importância na indústria cervejeira, devido às suas inflorescências femininas que produzem glândulas de lupulina, que também são chamadas de cones, e são resinas cristalinas, utilizadas pela indústria. A maior parte da produção de lúpulo se concentra em países do hemisfério norte, de clima temperado, cerca de 75 a 80% da produção mundial. E o lúpulo ele necessita de determinadas condições, principalmente climáticas, mas também de solo e de manejo, para que consiga se desenvolver da maneira mais ótima, né? Especificamente, um clima mais ameno e um solo mais profundo, tanto argiloso quanto arenoso. E o lúpulo é considerado uma espécie de longo dia, né? Long day species. É uma espécie que necessita de um período diário de incidência solar bastante longo, cerca de 11,2 horas de luz solar ao dia. No Brasil, essa incidência nas produções que existem aqui chegam a aproximadamente 14 horas por dia de sol, e no hemisfério norte conseguem chegar até 16 horas por dia de sol, de acordo com dados da literatura. De acordo com dados do Ministério da Agricultura, caso o sombreamento na produção de lúpulo seja demasiado, ou seja, exceda esse número de horas de luz solar que a planta necessita receber por dia, isso pode afetar a taxa de crescimento vegetativo e a qualidade comercial dos produtos, que devem atingir, né, critérios específicos da indústria. Então, esse estudo, ele basicamente pretende comparar a fluorescência da clorofila A de mudas de lúpulo cultivadas em sombreamento de 70%, que foi utilizado como controle, e mudas produzidas cultivadas, né, crescendo em condições de sol pleno, nas condições climáticas de Niterói, no Rio de Janeiro. Bom, então o experimento consistiu em 2 tratamentos: o controle, que foi o sombreamento de 70%, com sombrite em estufa, e o tratamento de sol pleno. Cada tratamento consistiu de 5 repetições, feitas em delineamento inteiramente casualizado. E o experimento durou 3 semanas, 21 dias, entre maio e junho, que equivale ao período de outono e inverno aqui no hemisfério sul. A fluorescência da clorofila foi medida pelo instrumento Hansatek RAND-PEA, que é um fluorômetro, e depois os dados foram posteriormente analisados no software PEA Plus, e os dados foram enviados para planilhas também para análise. As plantas foram inicialmente cultivadas no recipiente que veio do produtor, e a partir do 15º dia elas foram transplantadas para vasos maiores, de 4 litros, e foram acrescidas de terra adubada para adequar melhor ao crescimento vegetativo das plantas que já tinham passado o tamanho necessário para o recipiente no qual elas vieram. Então, por isso foi feita essa alteração aos 15 dias de experimento. E os dados meteorológicos também foram coletados durante o período por meio do site do INMET, para a estação meteorológica do município de Niterói. Então, como apresentado nessa figura 1, a variação meteorológica foi pequena durante o estudo. A temperatura média ficou, no momento, né, da coleta, durante o período da manhã, ficou em torno dos 20 graus, e a umidade relativa sempre entre 75% e 100% no período da manhã, ao longo dos 21 dias. Essa imagem ela apresenta os resultados da fluorescência da clorofila A, numa primeira análise 24 horas após o início do experimento, depois de 10 dias, na figura 2B, e na figura 2C, ao final do experimento, ao final dos 21 dias. E com isso, a gente pode identificar claramente que o tratamento do sol pleno, no começo do experimento, ele teve uma variação bem abrupta nas condições de fluorescência da clorofila A, especificamente se tratando dos parâmetros de dissipação de energia
e de performance fotossintética total foram bem reduzidos em relação ao controle. No entanto, a partir da segunda figura, né, dos 10 dias, a gente já consegue ver uma leve melhora nesses parâmetros, com a performance fotossintética total, o PI total, sendo elevado de menos de 50% já para aproximadamente 70%, ou seja, já se igualando, já buscando se aproximar do que estava acontecendo com as mudas do controle. E ao final dos 21 dias, a gente percebe que a performance fotossintética das mudas de sol pleno até excedeu as mudas do controle e a dissipação de energia se tornou igual à do controle, ou seja, a planta conseguiu, primeiro, né, ela passou por um estresse grande, mas ao longo dos dias ela conseguiu se reajustando às condições meteorológicas, climáticas do local no sol pleno. Além disso, bom, essa explicação foi o que eu acabei de falar, né, sobre a variação que aconteceu na primeira figura, na segunda e na terceira, ao longo do experimento. Foi exatamente o que eu acabei falando no slide anterior, sobre a performance fotossintética do tratamento de sol pleno estava abaixo de 50% após 24 horas, né, gerado por esse estresse inicial, e depois ela foi se recuperando, subiu para 70%, e depois ela excedeu a performance fotossintética do controle, indicando uma melhor utilização da energia solar. Além disso, foi feita a análise visual do crescimento das plantas, e por ela a gente percebeu que as plantas que cresceram no sombreamento, no 70% de sombreamento controle, elas tiveram um crescimento vegetativo maior. Isso provavelmente devido a elas não terem passado por esse estresse inicial que as plantas do sol pleno tiveram que superar. Embora ao final a capacidade fotossintética delas tenha melhorado, né? Mas o crescimento ficou prejudicado por esses dias iniciais de estresse. Bom, e com isso a gente pode perceber que as plantas do tratamento do sombreamento, elas tiveram um crescimento maior porque elas não precisaram superar esse estresse inicial. No entanto, a gente também entende que as plantas do tratamento de sol pleno puderam, com um determinado período, se recuperar e serem aclimatizadas, né, às condições locais, ainda que não tenham atingido mesmo a taxa de crescimento das outras plantas do controle. E a conclusão a que chegamos com esse trabalho foi que o Humulus ele tem capacidade adaptativa para locais de clima, para o clima de Niterói, nas condições testadas durante o outono e inverno, em condições de sol pleno, com base nos dados de fluorescência da clorofila A. Então, apesar dele sofrer um pouco inicialmente, mas ele consegue se adaptar. E essa informação ela demonstra um ajuste metabólico que culminou na redução do estresse nas plantas ao longo desses dias. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todos.